Hoje viemos fazer um vídeo aí para falar sobre um assunto um pouco chato aí, a questão do Mateuzinho, jogador que já havia ido para São Paulo, estava treinando com o Corinthians, jogador que em teoria nós até já tínhamos notificado, tinha sido vendido, tinha sido acordado, estava emprestado, ele, tal qual o Thiago Maia. E a situação é complicada porque, assim, diferentemente do Internacional, que disse que não faria mais a contratação do jogador, deu um passo atrás, achou a pedida do Flamengo cara. Diferentemente do Inter, o Corinthians não. O Corinthians levou o negócio adiante, o jogador foi para São Paulo, o jogador ficou lá, não foi para a pré-temporada do Mengão, jogador que se destacou, né? Teve despedida e tal, e o atleta ficou assim, bom, vou jogar no Corinthians, vou começar a treinar com os caras, vou começar a me entrosar aqui, certo? O presidente do Corinthians vai assinar o contrato, porque as partes já tinham chegado num acordo, já tinham aceitado. E aparentemente o que aconteceu é que uma das patrocinadoras do Corinthians, provavelmente a patrocinadora Master, atrasou um pagamento ou não cumpriu a integralidade do pagamento. Eu não tenho todas as informações a respeito da parte financeira do Corinthians. E aí o presidente Augusto Melo, presidente do Corinthians atual, ele resolveu por não manter o contrato em vigor. Ele não assinou, basicamente, porque ele disse que não concordava com alguns dos termos e tal, e falou que desistia da contratação do jogador. Foi mais ou menos esse o termo que eles usaram, né? Mas na verdade não. Eles desistiram do empréstimo do jogador e posteriormente eles fizeram, quando eu digo eles é o Corinthians, uma oferta ao Flamengo de compra do Mateuzinho, aí sim definitivo, em 2,5 milhões de euros, e aí uma meta que, se chegar umas variáveis, daria 1 milhão de euros a mais para o Flamengo. Então vamos botar aí 3,5 milhões de euros pela contratação do Mateuzinho. Uma coisa que eu acho é o seguinte, ó, Flamengo e Corinthians sempre tiveram uma parceria. Flamengo e Corinthians sempre foram dois clubes assim de muita popularidade, dois clubes de massa, dois clubes gigantes, dois clubes assim, são os dois maiores clubes do Brasil. E assim, eu sempre vi a parceria do corintiano com o flamenguista, certo? Até em organizada, até em rivalidade. Flamengo e Corinthians, eles compartilham rivais, querendo ou não. Então, assim, Flamengo é muito rival do Palmeiras, como o Corinthians é, obviamente, o maior rival do Palmeiras. E o Corinthians é muito rival do Vasco, assim como o Flamengo é, obviamente, o maior rival do Vasco de todos. Então, essa rivalidade fez com que os dois clubes tivessem uma afinidade. Obviamente, as diretorias, as situações onde os clubes se encontravam anteriormente, né? Dois clubes que tinham aí multas muito grandes, dois clubes que passavam muito sufoco, mas que, querendo ou não, davam alegria para o seu torcedor. Montavam elencos muito bons e ganhavam títulos, ganhavam competições. Assim foi o Flamengo, assim foi o Corinthians. E agora eles têm uma certa dissonância aí. O Flamengo está melhor organizado financeiramente, graças à bandeira de Melo. Parece-me que o Augusto está querendo fazer a mesma coisa com o Corinthians. Já conseguiu bons patrocínios, mas a atitude dele no mercado, a atitude dele com a agremiação, com a instituição Corinthians, ela é reprovável. O Augusto, ele atravessa todos os negócios, o Augusto, ele tem interesse em todos os jogadores, o Augusto faz propostas mirabolantes que ele não pode cumprir, tenta aí jogadores que ele não tem cacife para pagar e ele queima o nome da instituição Corinthians. Mas Jorge, por que você está revoltado? Por que você está puto? Por que você está fazendo esse vídeo? Você é flamenguista, por que você está falando do Corinthians? Bom, é o Corinthians sim, o maior prejudicado é o Corinthians, é o nome do Corinthians que está sendo utilizado como brincadeira, é o nome do Corinthians que está sendo manchado, porque tem clubes que não querem mais negociar com o Corinthians, tem clubes que não escutam o Corinthians, tem clubes que não vendem para o Corinthians por medo do Corinthians romper o negócio no meio, por medo do Corinthians não pagar o jogador que foi contratado, por medo do Corinthians não cumprir com as prestações que ele assume, entendeu? Ninguém obriga o Corinthians a fazer o negócio. O Corinthians vai, faz e não honra. E isso tem se tornado uma retórica das últimas diretorias, melhor dizendo, da última diretoria. E o Augusto Melo, ele falou muito sobre isso e ele disse que ele não faria isso, que ele ia mudar o patamar do clube, que ele ia equacionar as dívidas. E de fato ele até começou bem, mas essa posição dele no mercado faz com que as pessoas comecem a duvidar do Corinthians. E o motivo do vídeo é justamente por isso. O Flamengo foi ali abordado por uma possível venda do Gabigol, levou na esportiva, porque o Flamengo sabia que o Corinthians não tinha potencial para comprar o jogador. O Corinthians não tinha dinheiro para contratar o Gabigol. Por mais que tivesse patrocinadores engatilhados, não era possível. E o Flamengo, sabendo disso,
sabendo também do tamanho da instituição Corinthians, foi lá e falou, ó, nós não negociamos o Gabigol, nós não queremos vender o jogador, mas se vocês quiserem, é esse o preço. Deu um preço alto, porque é um jogador que é emblemático para o clube, e sabia que o Corinthians poderia até querer comprar o jogador, mas teria que bater aquelas metas. Então, assim, foi até em respeito ao Corinthians que o Flamengo respondeu. O Flamengo poderia até falar, cara, você não tem cacife para pagar, você não tem dinheiro, sai daqui. Mas não, o Flamengo fez esse ato de boa vizinhança. Inclusive, Marcos Braz foi na posse do atual presidente do Corinthians. Só que essa devolutiva, a resposta não foi igual. O Flamengo foi sondado pelo empréstimo do Mateuzinho. Falou, ok, eu empresto o Mateuzinho. Quais são os termos? São esses? Ok, concordo. Vai ser assim, vai ser assado, beleza. Mandou o jogador. E manda o jogador para São Paulo na confiança de que o presidente do Corinthians vai honrar com o que ele disse, na confiança com que o presidente do Corinthians assine o contrato, na confiança que o jogador fosse bem tratado. Chega lá, o jogador ele fica perdido, porque o contrato não é assinado, passa-se tempo, o jogador treina, obviamente que não podia ser utilizado porque não tinha contrato, e o presidente do Corinthians, sem mais nem menos, da noite pro dia, diz que ele não quer mais o negócio, devolve o jogador pro Rio e agora vem com uma proposta de compra. Então, assim, senhoras e senhores, eu acho que é bem complicada essa situação que o Corinthians está se metendo. Prejudicou o Flamengo, sim, porque é um jogador a menos que vai para a pré-temporada, é um jogador que sai aí atrás fisicamente, não está tendo os mesmos rigores de treinamento, teve até outras metodologias, porque ele se submeteu aos treinamentos com os profissionais do Corinthians, com o elenco do Corinthians, é outra didática, é outro profissional que está cuidando da alimentação dele, do treinamento dele, era outro técnico, era outro gramado, era outro clima, era outra alimentação, tudo diferente, era outra metodologia, era outro clube. Então, assim, acho mancada do Corinthians, acho que o Augusto Melo talvez tenha rompido aí uma parceria de anos entre Flamengo e Corinthians, nesse sentido, pelo menos por essa gestão. Não sei se talvez uma retaliação pelo que aconteceu com o Vitor Pereira, mas olha, honestamente, aquele episódio não foi culpa do Flamengo, e eu acho que se os corintianos ficaram chateados com os flamenguistas, né, principalmente as altas cúpulas, o Flamengo, querendo ou não, tomou do próprio veneno, porque se o Flamengo aliciou o Vitor Pereira, o Flamengo se ferrou na temporada, perdeu o Mundial com o Vitor Pereira, perdeu o Carioca, perdeu tudo que disputou, foi um ano bem traumático para o Flamengo. Então, assim, acho que o Flamengo pagou aí o castigo merecido, em teoria, se for parar para pensar assim, e não merecia de maneira alguma esse tratamento, e principalmente o Mateuzinho, que estava ali querendo ganhar espaço, querendo jogar. Ele é um atleta, ele é um profissional, ele quer ganhar dinheiro, ele quer sustentar a família dele, ele quer ter notoriedade na carreira dele, e ele não precisava ter passado por isso. Eu acho que o Corinthians, na figura do seu presidente, está fazendo um papelão, e principalmente os torcedores corintianos deveriam cobrar isso do seu presidente, da sua atual gestão, porque está ficando feio para o nome do Corinthians. E o Flamengo foi prejudicado dessa vez. Eu espero, honestamente, eu gosto da agremiação Corinthians, eu acho legal, eu acho que os caras sempre foram muito sérios no que se propunham a fazer, mas nessa atual gestão eu fico com receio, e se eu fosse o Flamengo, honestamente, eu fecharia as portas para o Corinthians pelos próximos 3 anos, que deve ser o tempo de mandato que o Augusto Melo deve ter no Corinthians. Bom, essa é a minha opinião, deixa teu like no vídeo, deixa teu comentário, me diz se você concorda ou não comigo. Se inscreve no canal, compartilha com teus amigos e acena o sininho da notificação. Fui!